Olá, bem-vindos de volta ao nosso estudo bíblico. Vamos pedir para o Papai do Céu, a gente te pede em nome de Jesus, que o Senhor nos auxilie na compreensão da tua palavra. Amém. Então, hoje vamos ler o capítulo 27 de Gênesis. Vamos ler uma história que vai acontecer entre Isaac e sua esposa Rebeca e os filhos gêmeos do casal. Os filhos gêmeos do casal se chamam Esaú e Jacó. Esaú era o filho mais velho, possuía o direito de primogenitura, o que significa dizer que ele tinha direito a levar o nome da família adiante, tinha direito ao dobro dos bens em relação ao seu irmão. Mas ele vendeu esse direito de primogenitura num momento de fome. Ele tinha ido caçar, não conseguiu nada, voltou para casa. Jacó tinha preparado um guisado vermelho e Esaú sentiu o cheiro e pediu então um pouco daquele guisado. E Jacó, nesse momento, diz: só se tu vender a tua primogenitura. E então Esaú vende oralmente, né? Um trato oral, vende o seu direito à primogenitura. E Jacó então cede aquele guisado vermelho, né? E por conta desse momento, né? Que é considerado pela Bíblia um momento de descaso do direito de primogenitura, Esaú vai acabar sendo conhecido como Edom, que é referente à cor vermelha em hebreu, né? Em hebraico. Bom, então agora já sabemos, já lembramos desse momento, vamos ler o que vai se passar no capítulo 27. Isaac já estava muito velho e quase cego. Por isso, um dia ele chamou Esaú, que é o filho mais velho, e disse ao seu filho mais velho: Meu filho, sim, pai. Israel disse: Já estou velho e posso morrer qualquer dia desses. Faça-me um favor. Pegue suas flechas e seu arco, saia para o campo e traga alguma caça para mim. Em seguida, prepare uma boa refeição do jeito que você sabe que eu gosto, para que eu coma. Assim, antes de morrer, poderei dar a bênção que tenho para você. É uma bênção espiritual, né? Rebeca, que era a esposa de Isaac, mãe dos gêmeos, escutou toda a conversa entre Isaac e Esaú. Logo que Esaú saiu para caçar, Rebeca disse a Jacó, ao outro filho, ao filho mais moço: Acabei de escutar seu pai falando com seu irmão Esaú. Ele disse: Traga alguma caça para mim e me prepare uma boa refeição para que eu coma e possa abençoá-lo com a bênção de Deus antes de morrer. Meu filho, agora escute bem o que vou dizer e faça exatamente o que eu mandar. Vá até o rebanho e traga-me 2 cabritos. Escolha os melhores. Vou preparar uma boa refeição com eles do jeito que seu pai gosta e você vai levar a comida para ele. Assim ele vai abençoar você depois de comer e antes de morrer. Então, Rebeca pedindo para o seu filho enganar o seu pai e o seu irmão. Jacó argumentou: Mas mãe, meu irmão Esaú é cheio de pelos e eu tenho a pele lisa. E se meu pai encostar em mim? Ele vai pensar que estou tentando enganá-lo. Vou acabar atraindo maldição sobre mim e não bênção. Sua mãe respondeu: Se isso acontecer, que a maldição recaia sobre mim. Agora faça o que eu disse. Vá buscar os cabritos. Ele foi, escolheu os cabritos e trouxe-os para sua mãe. Ela preparou uma boa refeição do jeito que Isaac tanto gostava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, e vestiu Jacó, o mais novo, com elas. Com o couro dos cabritos, cobriu as mãos e a nuca de Jacó, e depois entregou a seu filho Jacó a deliciosa refeição que havia preparado e um pão que havia acabado de assar. Assim, ele foi até seu pai e apresentou-se. Meu pai, sim, qual dos filhos está aí? Perguntou Isaac. Jacó respondeu: É Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor me disse. Agora sente-se e coma da minha caça para que possa dar a bênção que o Senhor tem para mim. Isaac estranhou: Mas já? Como você conseguiu a caça tão depressa?
Seu Deus, o Eterno, preparou o caminho para mim. Isaque pediu: chegue mais perto, filho, para que eu possa tocá-lo. Você é mesmo meu filho Esaú? Jacó aproximou-se do pai. Isaque o tocou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, porque as mãos de Jacó estavam peludas como as de seu irmão Esaú. O momento de dar a bênção estava chegando e Isaque insistiu na pergunta: você tem certeza? É mesmo meu filho Esaú? Sim, sou eu mesmo. Diante da resposta, Isaque disse: traga-me a comida para que eu coma da caça que meu filho apanhou e então dê a bênção que tenho preparada. Jacó trouxe a comida e Isaque comeu. Trouxe vinho também e ele bebeu. Quando terminou, Isaque disse: filho, chegue mais perto e me dê um beijo. Jacó se aproximou e beijou o pai. Isaque sentiu o cheiro das roupas que ele estava usando e por fim o abençoou. Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo abençoado pelo Eterno. Que Deus dê a você do orvalho do céu e fartura de grãos e de vinho da terra. Que os povos sirvam a você e as nações o respeitem. Você dominará sobre seus irmãos e os filhos de sua mãe haverão de honrá-lo. Os que amaldiçoarem você serão amaldiçoados, e os que abençoarem você serão abençoados. Instantes depois de Isaque ter abençoado Jacó, assim que esse se retirou, Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma refeição deliciosa. Pôs a comida diante de seu pai e disse: pai, levante-se e come a caça do seu filho, para que o Senhor possa dar a bênção que tem para mim. Isaque perguntou: quem está aí? E sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque começou a tremer, mal podendo se controlar, e perguntou: então quem foi que trouxe aquela caça para mim? Por que terminei de comê-la logo antes de você entrar? Além disso, eu abençoei a outro, e ele está abençoado. Ao ouvir as palavras do pai, Esaú desabou a chorar compulsiva e amarguradamente e suplicou a Isaque: meu pai, o senhor não pode abençoar a mim também? O pai respondeu: seu irmão veio aqui disfarçado e tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é à toa que o nome dele é Jacó, o trapaceiro. É a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora tomou minha bênção. Então implorou: o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: fiz de Jacó senhor sobre você. Todos os irmãos dele lhe servirão. Prometi a ele fartura de grãos e de vinho. O melhor foi para ele. O que poderia ter restado para você, meu filho? Mas você não tem pelo menos uma bênção para mim, pai? Abençoe-me, pai, por favor, abençoe-me, soluçava Esaú inconsolável. Então Isaque pronunciou esta bênção: você viverá longe da fartura da terra, afastado do orvalho do céu. Viverá pela espada, que sempre estará em sua mão, e servirá a seu irmão. Mas quando não puder mais suportar, você se libertará e correrá livre. Esaú passou a nutrir um ódio profundo contra seu irmão, por causa da bênção que havia subtraído de seu pai, e dizia consigo mesmo: meu pai não deve demorar muito a morrer. Depois disso, vou matar Jacó. Antes da gente continuar aqui o restinho do capítulo 27, vamos fazer umas considerações importantes. Bom, em primeiro lugar, Rebeca não precisava ter feito o que fez,
porque quando ela estava grávida dos gêmeos e sentia os gêmeos se mexendo dentro da barriga, ela foi perguntar para Deus o que estava acontecendo, e Deus já tinha dito para ela o que ia acontecer, que ela tinha 2 nações dentro dela, mas que o mais novo seria o mais forte. Então ela não precisava ter feito nada, ia se cumprir aquilo que Deus havia dito para ela. Não sei o que motivou ela para fazer aquilo, se foi uma falta de fé, mas o certo é que ela agiu de uma maneira muito errada. Ela mentiu para o seu próprio marido e criou um problemão, porque agora começaria um ódio profundo entre esses irmãos. O filho que ela mais amava era Jacó. A gente leu isso anteriormente, que era o filho querido de Rebeca. Ela nunca mais vai ver seu filho depois disso, porque assim que ela ficar sabendo que o seu filho mais velho nutria então agora um desejo de assassinar o seu irmão, ela vai mandar Jacó embora dali e ela nunca mais vai ver seu filho. Então a mentira de Rebeca vai custar caro, vai custar nunca mais ver seu próprio filho amado. E vai gerar um ódio muito grande entre esses irmãos. A gente continua vendo que Esaú vai embora e Jacó vai casar com mulheres da linhagem correta. Olha o que acontece a partir do verso 41. Esaú passou a nutrir um ódio profundo contra seu irmão por causa da bênção que havia subtraído de seu pai. E dizia consigo mesmo: meu pai não deve demorar muito a morrer, depois disso vou matá-lo. Quando Rebeca ficou sabendo do plano, chamou o filho mais novo e disse: seu irmão Esaú está preparando uma vingança contra você, ele vai matá-lo. Meu filho, escute o que eu vou dizer, fuja enquanto pode. Por amor à sua vida, corra para Harã, para a casa de Labão, meu irmão. Fique vivendo com eles por algum tempo até que seu irmão se acalme, até que a raiva dele diminua e ele esqueça o que você fez. Quando isso acontecer, mando chamar você de volta, porque eu haveria de perder os 2 filhos no mesmo dia. Depois Rebeca disse a Isaque: estou cansada dessas mulheres hititas. Se Jacó também se casar com uma hitita, vou perder a vontade de viver. Uma coisa muito impressionante quando a gente lê essa passagem, em seguida, então a gente vê nessa passagem que Jacó rouba a bênção de Esaú e Isaac diz que ele não tem como voltar atrás. A gente está vendo que a bênção e a maldição, uma vez que elas são proferidas aqui no contexto bíblico, elas não podem ser mudadas. Então foi uma bênção concedida a Jacó e sua descendência. Isso causa um ódio muito profundo entre os irmãos. E esse irmão que foi preterido, Esaú, ele vai em seguida, a gente vê aqui, ó, no capítulo 28, no verso 6 a 9, Esaú vai casar com uma filha de Ismael. Vocês lembram quem é Ismael? Voltando um pouquinho, Ismael foi um dos filhos de Abraão. Abraão, que é o pai da fé, que tinha a promessa de que o descendente, o Messias, viria da linhagem dele. Ele não esperou, né? Ele e Sara não esperaram o tempo de Deus e acabaram combinando de que Abraão teria uma filha ou um filho com Agar. Esse filho de Abraão com Agar chama-se Ismael. Esse filho Ismael, Abraão mandou embora. Quando Agar estava grávida e foi embora daquela tribo, ela teve uma premonição. Ela escutou de um anjo, que era Jesus. Ela escutou lá no capítulo 16 de Gênesis, diz assim, capítulo
16, a partir do verso 12 diz assim, o verso 9 diz assim: mas o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora, ainda que ela maltrate você. Vou dar a você uma família numerosa, tantos descendentes que não será possível contá-los. E aí ele disse: você está grávida de um menino, dê a ele o nome de Ismael. Deus ouve, pois o Eterno ouviu você e respondeu: ele escoiceará como um cavalo brabo, porque será um guerreiro. Combaterá e será combatido, sempre criando problemas, sempre em conflito com a família. Então, esse filho, Ismael, a filha dele, vai casar com Esaú. Então, o ódio de Ismael vai se juntar com o ódio de Esaú. Ismael é da linhagem de Agar. Esaú vai ser inimigo também da linhagem de Sara. Então se juntam os filhos preteridos contra os filhos escolhidos. Isso acontece muito. Então Sara se desentende com Agar e manda ela embora. O irmão mais velho, Ismael, o filho de Abraão, Ismael, vai embora por conta do filho Isaque. Agora, os gêmeos de Isaque, vai se repetir a história. Esaú vai se desentender com o filho mais moço, Isaque. E agora vai haver uma junção entre esses, entre Esaú e Ismael. Essas famílias vão se unir. Essas famílias são os árabes, e a Bíblia diz que eles vão estar sempre em conflito com seus irmãos. E a Bíblia fala em espada, quando ela fala da bênção proferida por Isaque ao filho Jacó, que ele viverá pela espada. E aí a gente fica pensando, esse ódio profundo que existe entre essas famílias, entre a família árabe e entre a família judia, entre a descendência de Jacó e entre a descendência de Esaú. Árabes odiando judeus, árabes usando a espada. E aí não tem como a gente não pensar nesse momento no Islã. O símbolo do Islã é a espada. O Islã defende a conversão pela espada. Se a gente for olhar uma foto da bandeira da Arábia Saudita, ela é verde porque ela reflete o Islã com uma espada que reflete a conversão violenta. E o que mais impressiona é que quando a gente dá uma olhadinha em Mateus 24, 37 a 39, diz assim: a vinda do Filho do Homem, que é quando Jesus voltar, Jesus veio uma vez para perdoar e a segunda vai ser para julgar, né? Será o julgamento de Deus. Diz assim: a vinda do Filho do Homem acontecerá numa época parecida com a de Noé. Uma época parecida com a de Noé. O que aconteceu na época de Noé? Veio o dilúvio, foi o julgamento de Deus pela água. Ele matou todo mundo e salvou apenas a família de Noé. A segunda vinda de Jesus será um outro julgamento, o julgamento final, será pelo fogo. E essa segunda vinda, ela está dizendo aqui, né? Jesus está dizendo aqui em Mateus 24, verso 37, que quando ele voltar, vai ser como na época de Noé. E aí a gente vai lá na época de Noé e a gente descobre uma coisa muito impressionante. Na época de Noé, a gente vê lá no capítulo 6 de Gênesis, ali nos versos 5 a 7, diz assim: o Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle
Desde cedo, de manhã até noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. Era uma época de violência, de muita, muita violência. Sabe como se fala violência em hebraico? Se chama violência em hebraico, se fala Hamas. Então, na época de Noé, o espírito Hamas havia tomado conta das pessoas, o espírito da violência. E hoje em dia, a gente está acompanhando uma guerra iniciada pelo Hamas, que é uma organização que existe dentro do mundo islâmico. Eles são radicais, mas eles representam uma parcela radical de árabes que são oriundos dessa união entre ismaelitas e edomitas, que são os descendentes de Esaú. Então, o ódio entre árabes contra judeus, não tem como a gente não pensar, né? Considerando que essa guerra foi iniciada pelo Hamas, e considerando que Jesus disse que vai voltar numa época parecida com a de Noé, numa época em que a gente identifica que havia muito Hamas, muita violência, né? Então, a gente tem que entender que esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio, ele não é apenas um conflito geopolítico, ele tem uma parcela muito grande espiritual, né? A gente está aprendendo de onde vem esse ódio veio daqui. Para se ter uma ideia, quando a gente estudou que Isaac foi quase sacrificado pelo seu pai no Monte Moriá, 7 séculos depois que Jesus nasceu, o profeta Maomé recebeu uma revelação, de acordo com ele, de um anjo, e ele disse que ele havia recebido uma revelação de que as escrituras estavam erradas, que na verdade não era Isaac quem estava sendo sacrificado ali no Monte Moriá, que na verdade era Ismael. E esse profeta, o profeta Maomé, ele é um descendente de Ismael, ele é um ismaelita. Então, aquele monte ali onde Isaac foi quase sacrificado, aquele monte lá em cima era onde estava o segundo templo, o templo onde os israelitas faziam sacrifícios a Deus. Esse templo foi destruído em 70 depois de Cristo e nunca mais foi reconstruído. E sabe o que está lá hoje, nesse mesmo local? Uma mesquita, a mesquita Al-Aqsa, o Domo da Rocha. Porque para os árabes, quem quase foi sacrificado ali foi Ismael, para o Islã. Então esse ódio, ele vem lá de trás. Ele vem dessa briga entre Ismael e Isaac e entre Esaú e Jacó. E essa briga, ela tá cada vez mais intensa e é por isso que a gente tem uma sensação de urgência de falar sobre Jesus, porque ele disse que ele viria num tempo muito parecido com o tempo que a gente está vivendo hoje. Então era isso, esse é o capítulo 27. Nós estamos vivendo um mundo muito violento. Hoje existem 1,5 bilhões de muçulmanos no mundo. Muçulmanos não são a mesma coisa que árabe. Só para a gente entender, os árabes são uma etnia, né? E uma língua. Muçulmano é uma religião, é o Islã, né? Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Mas a maioria dos árabes são muçulmanos. Então, existem 1,5 bilhões de muçulmanos no mundo. Isso significa 23% da população mundial. Eles se localizam no Oriente Médio, norte da África, na Indonésia, na Índia.
Por outro lado, judeus no mundo inteiro, 13 milhões, muito menos, né? Representam 0,2 da população mundial, 0,2. Os judeus representam, a maioria dos judeus se encontram em Israel, 41%, e o restante, uma concentração grande nos Estados Unidos. E nós, os cristãos, nós somos atualmente 2,6 bilhões. É a maior religião do mundo. Representamos 31% da população mundial. A maioria de nós está localizada na Europa, América Latina, Caribe e África subsaariana, que é a parte da África que se chama África Negra, né, que fica embaixo do deserto do Saara. Somos 47 países, né, cristãos, com a maioria, com muitos cristãos. Então, esse é um assunto que é muito atual. Esse ódio existe desde o iniciozinho da história de Gênesis e somos todos monoteístas, somos todos filhos de Abraão, mas nem os muçulmanos, nem os judeus consideram Jesus Deus, consideram Jesus o Redentor. E talvez não, está escrito, né, no Apocalipse, que o mundo vai acabar com essas duas religiões, muçulmanos e judeus, em guerra, e apenas Jesus vai conseguir apacentar isso quando ele chegar, e quem reconhecer ele como Messias vai com ele para o céu, e quem não reconhecer irá para o inferno. Mas é isso, e espero que tenha ficado claro. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.